Olá, eu sou Anderson, psicólogo. Vou continuar os estudos aqui do livro Ave Cristo a respeito da questão do sentido da vida, da depressão, e vamos seguindo. Eu vou ler aqui o capítulo 4, o início do capítulo 4, que se chama Aventura de Mulher, e está dizendo aqui: o ano de 233 desdobrava-se célere sobre o drama das nossas personagens. Em Roma, a família de Venturo desfrutava de todos os favores da riqueza, cercada de privilégios e de escravos. Opílio Venturo, na madureza bem nutrida, parecia feliz em contemplar a si mesmo no destaque e no bem-estar da mulher e dos filhos, mas Cíntia, que o desposara, desde a imaginária morte de seu marido Quinto Varro no mar, exibia consideráveis diferenças. Mais reservada, distanciara-se das paisagens festivas. Não se ausentava de casa, voluntariamente, senão para desincumbir-se de votos religiosos, no louvor dos numes tutelares, aos quais oferecia sua devoção. Então aqui nós vemos que Cíntia, após ter ficado com Opílio Venturo, sob a suposta morte do marido em alto mar, com essa vida que resolveu ter em prol da riqueza, do bem-estar, dos cuidados com seu filho e promovendo para ele uma vida estável, foi aos poucos se acabrunhando, foi-se aos poucos ficando mais tímida em relação a si, voltando-se para si de uma forma mais triste. Ou seja, começava o seu próprio processo de doença, começava a sua depressão. Cíntia vivia então o início da depressão. Por uma escolha, pelos bens materiais, pelo conforto material, sem observar realmente o que seria importante para a sua vida. Bom, então vamos falar quais seriam as 3 características básicas dessa depressão e que a gente pode colocar no nosso dia a dia e nessa nossa experiência clínica. São 3 pontos. O primeiro, em todo processo depressivo, nós temos o ódio, nós temos a inércia e nós temos o vazio. São os 3 pontos que chamam a atenção dos estados depressivos: o ódio, a inércia e o vazio. O ódio, aquela raiva descontrolada, uma raiva de algo, de alguma pessoa, de uma situação pessoal ou de um acontecimento que aconteceu na própria vida. O deprimido está sempre em um estado alterado de raiva, um estado de um sentimento de raiva de si próprio e do outro. E essa raiva, esse descontentamento, ele é uma das características que nós temos do estado depressivo. A outra característica é a inércia, é não querer fazer nada, estar parado, estar sem vontade. E uma outra característica seria esse vazio existencial. Essas 3 características juntas, elas confirmam um estado depressivo, Todos eles permeados pela tristeza de uma vida que não está valendo muito a pena ser vivida. E aí, como que se age nesse sentido? Como que a pessoa pode ser ajudada nesse ponto, Nós vemos ali, no caso do livro, uma desventura, nós vemos uma escolha equivocada, e no vídeo anterior eu falei sobre a questão da escolha pelo dinheiro, pelo acúmulo da riqueza, ou por uma instabilidade, e quando essa estabilidade se bate à porta, uma tristeza profunda vem nos corações, esse vazio. O que vamos colocar então o vazio em primeiro lugar. O vazio é a falta de uma razão para viver. O que é essa falta de razão para viver? Não tem mais sentido a vida.
o que tinha que ser reconquistado, conquistou, as decisões foram tomadas e a vida se torna sem graça, sem sal. Nada que se pense em fazer tem graça. Esse é um estado da depressão. Esse estado caracteriza muito bem essa tristeza da vida perder sua graça. O que se pode fazer nesse ponto? Para vencer isso aí, como nos vídeos anteriores a gente estava colocando, nós precisamos de amor. O amor ser revelado no caso do vazio como amor por um estudo, por uma compreensão, por tentar entender em si aquele sentimento. É um observar. Então, para vencer esse vazio, que seria uma das 3 características da depressão, é necessário se observar, é necessário introjetar-se. Meditação é muito bom para isso. A pessoa se observar e ver o que é que está errado, por que a vida ficou tão sem sal, o que está pegando aí, né? Com a ajuda de profissional, claro, em muitos dos casos, e em outros casos com a ajuda da medicação também. Claro, vamos encontrando esta razão para aquele ponto, mas essa razão em si própria não é suficiente, mas é o primeiro passo. Tentar ver o que está acontecendo conosco. O que é isso que está? E vendo a vida de um outro prisma. Participar em grupos, por isso que a questão da coletividade é muito importante. Uma vez que a gente decide sair do comum para viver uma vida, agora eu vivo a minha vida, agora eu tenho minha estabilidade. E quando aquilo não faz mais sentido, então se perde o todo. Então viver numa coletividade. O que os primeiros cristãos tinham era isso. Viviam em uma coletividade, as práticas religiosas, né? Então esse estudo em conjunto, essa razão em conjunto, uma razão para viver, um compartilhamento, isso ajuda muito nessa questão particular do vazio. Então essa é a primeira característica da depressão, encarada sob o ponto de vista de uma razão para viver. Buscar essa razão para viver em si próprio e no outro, no compartilhamento dos seus sentimentos com o outro, no diálogo, na festividade, no encontro com o outro, por meio de uma prática religiosa, ou por uma crença, ou por alguma tarefa. Isso é importante para vencer esse vazio. O outro ponto seria a inércia. Mas como sair da cama? O deprimido não quer fazer nada. O deprimido não quer se levantar, o deprimido não quer fazer porque acha que não tem sentido. Bom, uma vez que ele sai para poder estudar e participar de uma coletividade, já vai ajudando. Então, o outro ponto é o colocar-se em uma situação de ser útil para a sociedade. A pessoa, nesse processo de tristeza profunda, ela precisa ser útil, sentir-se útil à sociedade de alguma forma. Que ela empreenda, que ela tenha um negócio, que ela possa trabalhar por uma causa, que ela, numa empresa, ela possa ter uma criatividade de um novo produto, que ela produza algo de útil, que ela escreva, que ela se levante. Isso é muito importante para vencer a inércia. Então é o esforço pessoal. Essa é uma outra expressão do amor. O amor de colocar-se em situação de ser útil, de ser útil ao outro, de ser útil à sociedade, de ser útil de alguma forma, sem ficar questionando o que é certo e o que é errado, apenas ser útil, apenas fazer algo que tenha valor e que você coloque valor, que realimente a autoestima, a autoestima própria. E o terceiro ponto da depressão, quer dizer, tem o vazio, a inércia, e o terceiro ponto seria o ódio. Esse ponto talvez na literatura não esteja muito claro ainda, mas eu tenho observado, a gente tem observado aqui na clínica, toda pessoa deprimida que eu atendi, que inclusive observando os meus casos, quando eu vivi também esse processo, né, a raiva, o ódio de não ter feito algo, o ódio de não ter conseguido alcançar algo, o ódio de não estar na posição que eu gostaria, o ódio de uma outra pessoa que me passou a rasteira, de alguém que me abandonou, ou alguém que nos faz algum mal.
a raiva até de Deus, porque nos coloca no mundo assim, nos abandona. Então essa raiva descuidada, esse ódio, ele precisa ser vencido. E como que se faz isso? Né? Por outra expressão do amor. Então, para cada um desses, para o ódio, para a inércia e para o vazio, nós temos a expressão do amor. E para o ódio, a gente precisa se colocar, amar no sentido de colocar-se em situação de amar e ser amado pelo outro, de receber amor do outro. E nesse mundo nós temos muita oportunidade disso, de dar e receber o amor. Né? Para brincar, sugiro a um deprimido, uma pessoa que esteja nesse processo, brinca com uma criança, assista uma TV com ela. Né? Mesmo que você não sinta tanto prazer naquilo, tente estar com ela, tente brincar, manda uma mensagem para aquela pessoa que você tem raiva, por exemplo. Tenta ser amado pelo outro. Tentar ser amado por uma criança é fácil, começa por aí. E depois, aquela pessoa que você tem raiva, que você não consegue lidar bem, manda uma mensagem para ele. Uma mensagem boa, cordial. Tenta vencer esse ódio dentro de si. Né? Ou convide alguém para um encontro, alguém que você não vê há muito tempo, que não tem muita paciência de receber na sua casa, ou vá até, proponha um encontro com alguém em algum lugar, converse com alguém. Se for pessoa que você tem raiva, que tem alguma coisa, converse, simplesmente converse, nada a ver com um assunto que provocou a raiva daquela pessoa, mas outro assunto qualquer. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos necessitados de amor. Então, para receber o amor, devemos dar o amor, e esse amor é que combate o ódio. Então, como vimos aí no caso da aventura de Cíntia, a aventura de uma mulher no livro Ave Cristo, que se aventurou escolhendo uma situação mais cômoda, de estar segura com o próprio chefe do seu marido, e de alguma forma ela pagou um preço muito caro, que seria a depressão. E mais para frente no livro acontecerão as doenças psíquicas. Ela começou a ficar deprimida e depois enlouqueceu. Ela deixou com que o ódio, a inércia e o vazio tomasse conta da vida dela. Cíntia, então, rumo à sua própria experiência, sentiu a dor da depressão. Então, as 3 formas de se adoecer pela depressão é manter o ódio, a raiva, manter-se na inércia, a falta de produção de ser útil, e não tentar racionalizar, não tentar desenvolver inteligência para entender o vazio existencial dentro, o auto-observar, o conheça a si mesmo. Então essas três questões só podem ser vencidas com o amor. E o amor prático, né? Aquele amor